A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar. Um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você, muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz é a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta desde 2014 pela emissora, depois também passamos a transmitir o programa via YouTube. O canal é Viver _ Melhor, se inscreva, deixa seu like, sua opinião é sempre importante para nós. Ou acessem o YouTube e digite O Espiritismo está no ar. Lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Recebo carinhosamente meu querido amigo espiritista, trabalhador da Casa Espírita Maria de Nazaré, Adilson Reis. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Uma boa noite a você, Pedrosa, e a você, ouvinte da Rádio Clube FM. Estamos mais uma vez juntos no programa O Espiritismo está no ar. Uma onda de amor e luz em seu rádio. Vamos estudar e aprender juntos. Que Jesus nos abençoe. Bem, Adilson, vamos estudar sobre Nicodemos. Dúvidas? Entre em contato com o WhatsApp da Rádio Clube FM 999327758. Quer falar comigo? Utilize a TIM 988012675. O WhatsApp 9844949, novamente 59. O e-mail, o Espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Estamos à disposição de todos os ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Agradeça pelos sucessos e aplausos, mas também pelas experiências de insucesso e pelas dificuldades. Quando você faz isso, você avança um degrau, dá um pulo para um estado superior. Aceitar os obstáculos e procurar crescer com eles lhe dá forças e recursos novos e faz você gostar mais de você mesmo. Seja qual for o momento por que estiver passando, guarde bons pensamentos sobre a vida, sobre Deus e os seus semelhantes. Como sementes de felicidade, as ideias frutificarão. Toda vez que você agradece, a vida registra um ponto a seu favor. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando de Nicodemos. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter com Jesus à noite e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Então, entende-se que o doutor da lei, né, tinha conhecimento de Jesus no sentido de que ele tratava-se de um espírito altamente puro, evoluído. E Jesus respondeu, disse-lhe: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Muitos detratores do reencarnacionismo afirmam que Nicodemos entendeu que deveria batizar-se pelas águas, o que não tem nenhum respaldo no texto evangélico. Porque se ele estivesse entendendo de que era através de água batismal, não caberia a ele a essa resposta dada a Jesus. Como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer?
Então ele estava compreendendo perfeitamente o que Jesus estava dizendo sobre o renascimento do corpo em outras encarnações. Ele não compreendia, mas ele sabia do que o Cristo estava falando. Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água, frisem aí, da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. João capítulo 3, versículo de 1 a 6. Nascer da água ou na água, nós nadamos naquela bolsa com aquele líquido amniótico. Nós renascemos na água. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Por quê? Nós não herdamos nada de ninguém. Assim, a não ser a semelhança física e genética, mas o comportamento é do próprio Espírito. Por isso que tem pessoas no mesmo seio familiar completamente diferentes. Um tão inteligente, o outro não tanto assim. Então, renascer na água em novas oportunidades reencarnatórias. Humberto de Campos, no livro Boa Nova, como ocorreu o encontro elucidativo e o diálogo entre Jesus e Nicodemos, registrado pelo apóstolo João. Todavia, sem embargo das dissensões naturais que procedem dos estabelecimentos definitivos das ideias novas, alguns espíritos acompanhavam o Messias, tomados de vivo interesse pelos seus elevados princípios. Entre estes figurava Nicodemos, fariseu notável pelo coração bem formado e pelos dotes de inteligência. Então este doutor da lei era uma pessoa culta e, acima de tudo, de bom coração. Assim, uma noite, ao cabo de grandes preocupações e longos raciocínios, procurou a Jesus em particular, seduzido pela magnanimidade de suas ações e pela grandeza de sua doutrina salvadora. O Messias estava acompanhado apenas de 2 dos seus discípulos e recebeu a visita com a sua bondade. Após a saudação habitual e revelando as suas ânsias de conhecimento, depois de fundas meditações, Nicodemos dirigiu-lhe respeitoso: Mestre, bem sabemos que vinde de Deus, pois somente com a luz da essência divina poderias realizar o que tendes efetuado, mostrando o sinal do céu em vossas mãos. Tenho empregado a minha existência em interpretar a lei, mas desejava receber a vossa palavra sobre os recursos de que deverei lançar mão para conhecer o reino de Deus. O mestre sorriu bondosamente e esclareceu: primeiro que tudo, Nicodemos, não basta que tenhas vivido a interpretar a lei. Antes de raciocinar sobre as suas exposições, deverias ter-lhe sentido os textos. Ou seja, não basta ler. As pessoas acham assim: olha, eu tenho que ler determinado livro. Eu já recebi perguntas de amigos: você já leu a Bíblia? Eu disse não. Ah, mas não é possível? Eu disse não, porque a Bíblia não é para ler, é para estudar. Tem uma conotação completamente diferente. Ler, você pode ler, passar os olhos em algumas palavras e letras. Agora, estudar é pesquisar, é interpretar, que vai muito além de apenas ler. É importante destacar as últimas palavras do diálogo. Deveria ter-lhe sentido os textos. Trata-se naturalmente da valiosa observação feita por Jesus, uma vez que é muito difícil o êxito em qualquer empreendimento se os sentimentos não estão envolvidos. Da mesma forma, devemos agir perante os ensinamentos de Jesus. É preciso deixar envolver por um sentimento puro para que possamos compreender, de acordo com as nossas possibilidades, o significado das narrativas evangélicas. Então, leia-se com sentimentos, muito profundos os ensinamentos de Jesus, para que você possa interpretá-los da melhor maneira possível. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, ou seja, ele era um príncipe dos judeus, um dos mais dotados de sua época.
João registrou no capítulo 3, versículo 1. Nicodemos pertencia à casa dos fariseus, que é uma ordem dentro do judaísmo. Como a Igreja Católica tem várias ordens, dos franciscanos, dos beneditinos, dos agustinianos, de tantas outras, também o judaísmo não foge à regra. Entre eles tinha os zelotas, tinha os saduceus, os fariseus, enfim, e tantos. Nicodemos então pertencia à casa dos fariseus, ordem religiosa e política caracterizada pela intolerância, pelo apego às leis mosaicas e pelas manifestações do culto exterior. Os fariseus apresentavam as seguintes características. Então, eles eram mais presunçosos, orgulhosos, utilizavam apenas das letras dos textos falados em altas vozes em praças públicas, mas a vivência estavam bem distantes, completamente diferente daquilo que falavam, que agiam. Tomavam parte ativa nas controvérsias religiosas, serviços cumpridores das práticas exteriores do culto e das cerimônias, cheios de um zelo ardente de proselitismo, inimigo dos inovadores, afetuava a grande severidade de princípios, mas sob a aparência de meticulosa devoção, ocultavam costumes dissolutos, como orgulho e, acima de tudo, excessiva ânsia de dominação. Eles se julgavam superiores aos demais judeus, né? Tinham a religião mais como meio de chegarem aos seus fins do que como objetivo de fé sincera. Da virtude nada possuíam, além de exterioridades e das ostentação. Entretanto, por uma ou outra, exerciam grande influência sobre o povo e cujos olhos passavam por santas criaturas. Daí os serem muitos poderosos em Jerusalém. Então eram presunçosos, orgulhosos, queriam estar sempre acima dos demais, né? Eles utilizavam apenas um culto exterior rigoroso, mas na sua vivência pouco faziam. E nosso querido Nicodemos, ele fugia à regra dessa prole, porque ele era um homem bom de coração, sábio, chamado inclusive de príncipe. Só ele foi ter com Jesus. Encontramos ainda hoje pessoas que, à semelhança dos fariseus, têm conhecimento das coisas espirituais, mas as mantêm ocultas sob o símbolo das práticas exteriores ou se deixam conduzir pelos meandros da política religiosa. Nós temos muitos novos fariseus, ou fariseus dos novos tempos por aí, pregando em alta voz, gritando, violentando a consciência do outro, mas da vivência evangélica estão muito distantes, completamente equivocados. A expressão homem imprime no ensino uma característica universal representativa do ser humano imperfeito. Este, em processo de evolução, transita por diferentes ambientes ao longo das reencarnações. Usa em cada uma delas um tipo de vestimenta, mas o processo evolutivo é lento, porque se de um lado acumula considerável bagagem de conhecimento, revela dificuldades para aplicá-la. Esta dicotomia entre o que se sabe e o que se faz produz profundos conflitos à consciência humana. Então, meus queridos irmãos, vamos compreender detalhadamente os textos evangélicos, fazendo uma leitura profunda e não apenas uma leitura literal daquilo que está escrito, mas daquilo que significa. Em todo homem repousa a partícula da divindade do Criador, com a qual pode a criatura terrestre participar dos poderes sagrados da criação. O espírito encarnado ainda não ponderou devidamente o conjunto de possibilidades divinas guardadas em suas mãos, dons sagrados, tantas vezes convertidos em elementos de ruína e destruição. Entretanto, os poucos que sabem crescer na sua divindade pela exemplificação e pelo ensinamento são cognominados na terra santos e heróis, por afirmarem a sua condição espiritual, sendo justo que todas as criaturas procurem alcançar esses valores, desenvolvendo para o bem e para a luz a sua natureza divina. Importa considerar
que, a despeito de ser Nicodemos, chamado príncipe dos judeus, em razão de ser alguém bem situado no campo social, politicamente influente e membro do Sinédrio, percebia que algo profundo e verdadeiro lhe faltava. Vemos nesse personagem do Evangelho uma pessoa que, por contingências reencarnatórias, estava presa às tradições religiosas vigentes, mas que procura superar as barreiras das convenções e procura o Mestre, ainda que tarde da noite. Nicodemos era, pois, um homem bom e, por esse motivo, desejava imensamente encontrar-se com Jesus para conversar com o Mestre sobre assunto religioso, porque tivera notícias das pregações do Nazareno e das curas que ele fazia. A história se repete semelhantemente conosco, convocados à aproximação da mensagem do amor depois das desilusões e da constatação da ineficiência dos títulos e valores do mundo. Procuramos outros padrões que possam nos colocar na rota segura da existência. Investindo em novos conhecimentos espirituais, aprendemos que qualquer vinculação a novos programas implica desvinculação das velhas, como bem nos esclarece o orientador espiritual. Cada um tem no planeta o mapa das suas lutas e dos seus serviços. O berço de todo homem é o princípio de um labirinto de tentações e de dores inerentes à própria vida na esfera terrestre. Labirinto por ele mesmo traçado e que necessita palmilhar com intrepidez moral. Portanto, qualquer alma tem o seu destino traçado sob o ponto de vista do trabalho e do sofrimento, e sem paradoxos, tem de combater com seu próprio destino, porque o homem não nasceu para ser vencido. Todo espírito labora para dominar a matéria e triunfar dos seus impulsos inferiores. Busquemos, pois, nos guiar por esta lição do Evangelho ilustrada no diálogo ocorrido entre Jesus e Nicodemos, uma vez que é sempre útil vencer os obstáculos e procurar Jesus. Este foi ter de noite com Jesus e lhe disse: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Preso aos interesses do mundo e encoberto pelo manto das sombras oferecido pelas convenções sociais, Nicodemos apoia-se na esperança e vai até Jesus. O Mestre o acolhe sob o influxo de sua luz e sabedoria espirituais a fim de esclarecê-lo. Do ponto de vista histórico, o fato se deu à noite. Entretanto, retirando da letra o sentido espiritual, entendemos que a palavra noite indica trevas, escuridão, e em oposição a dia, indicativo de luz, claridade. No contexto da passagem evangélica, Nicodemos simboliza alguém que já identificou os pontos obscuros de trevas existentes em si mesmo, representados pela ignorância que ainda possuía. Procurar Jesus foi um ato de sabedoria, reconhecendo o Senhor como o mestre capaz de conceder-lhe as orientações seguras de que tanto necessitava. Se alguém é movido pelo impulso de aprender, sempre parte de um ponto de referência. Foi o que aconteceu a Nicodemos ao afirmar: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus. Ora, Rabi é uma expressão cujo significado é meu mestre. Quer dizer que mesmo antes de conversar com Jesus, Nicodemos reconhecia a grandeza do Senhor. Ele acreditava na origem divina de Jesus, na sua superioridade espiritual, diferente do julgamento existente entre os seus irmãos de religião. É oportuno destacar também a postura humilde desse doutor da lei. Dizendo, bem sabemos que és mestre, Nicodemos dá testemunho das limitações espirituais que possuía, embora fosse o orientador em Israel. Acreditava em Jesus, mas ainda não compreendia a sua mensagem. Por meio de reflexões íntimas, consequentes da fé raciocinada, entendeu que as ações de Jesus tinham procedência divina.
Não basta dizer que os fatos vêm de Deus, e para chegar ao conhecimento desses fatos, temos de estudar justamente o que Jesus fazia questão que fosse estudado, ou seja, a vida eterna. A atitude de Nicodemos nos transmite outra lição, não menos valiosa, a de alguém que, tendo como base as noções espirituais que possuía, soube observar Jesus, refletir sobre os seus ensinamentos, para, convicto, afirmar que o Senhor era um Espírito vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Jesus repete a expressão "na verdade" 2 vezes. Trata-se de uma forma de mostrar firmeza ou convicção, de constatar a evidência de um fato. É forma de demonstrar também a autoridade moral de Jesus, guia e modelo da humanidade. É como se o Mestre dissesse: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando Jesus transmite a Nicodemos o ensinamento espiritual básico, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus, causa perplexidade ao doutor da lei, que, admitindo sua ignorância, não entende como é possível alguém nascer de novo. Nicodemos, como se vê no texto do Evangelho, embora não fosse mau homem, estava tão impregnado dos ensinamentos da religião farisaica, consistentes quase que só de cultos e práticas exteriores, que vacilava a respeito de outra vida. Duvidava que o homem, depois de morto o corpo, pudesse continuar a viver e que houvesse de fato uma vida real, além do túmulo. Não obstante o texto demonstrar igualmente o sentido renovador do nascimento espiritual sob as luzes do Evangelho, o conteúdo explícito é sem dúvida relativo à ideia reencarnacionista, mecanismo de progresso espiritual e instrumento de manifestação da justiça de Deus. Sem a reencarnação, não é possível atingir o aperfeiçoamento, segundo nos esclarece a questão 132 de O Livro dos Espíritos. Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Sem a reencarnação, o homem não pode ver o reino de Deus, o que significa dizer, não alcançaremos a plenitude espiritual se nos mantivermos presos aos dogmas, aos cultos, aos falsos ensinamentos, às sensações da matéria. Com a reencarnação, abrem-se novas oportunidades de aprendizado e de renovação espirituais, propiciando impulsos evolutivos significativos. As reencarnações nos propiciam oportunidades para entender que o reino de Deus está em nós, não alhures. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura, pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? A expressão, perguntou-lhe Nicodemos, evidencia a relação de respeito e de fraternidade que usualmente se estabelece entre orientador e orientado. Esta interação é mais verdadeira e harmônica quando existem respeito, confiança e humildade. Percebe-se que a conversação se desenvolvia entre 2 autoridades, obviamente, cada uma situada em planos evolutivos diferentes. Entre Jesus e Nicodemos há uma distância evolutiva inimaginável. Entretanto, Jesus chega até o representante da autoridade da terra, envolve-o amorosamente e lhe presta orientações seguras. Nicodemos, por sua vez, curva-se humilde e reverente à autoridade celestial, submetendo-se aos seus esclarecimentos. Na continuação do diálogo, vemos o homem velho surgir quando pergunta ao mestre: como pode um homem nascer sendo velho? E o filho do homem, com humildade e sabedoria, lhe esclarece devidamente. A pergunta de Nicodemos retrata o que acontece na atualidade, quando o Espiritismo nos revela quem somos, de onde viemos e para onde vamos. Ante essas informações, queremos saber como isso se dá, qual é o mecanismo, como pode.
A resposta dada por Jesus à perplexa pergunta de Nicodemos suscita novas dúvidas, produzindo novos ensinamentos. Nicodemos, arraigado aos elementos restritivos da lei de Moisés, indaga a Jesus. O Filho do Homem, reunindo componentes simples e eficientes, mas de natureza sublime, responde afastando-o da horizontalidade simplista dos interesses imediatos e passageiros. A forma de indagação utilizada pelo doutor da lei reflete uma mente ainda presa às tradições religiosas. Jesus ouve com paciência de quem sabe e prontifica-se a atendê-lo. Continua Nicodemos em seus argumentos. Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? O texto evidencia que, ao mesmo tempo em que ele faz inquirições, também tira as próprias conclusões, sem medo do ridículo, nos mostrando que estamos diante de um discípulo, ávido por conhecimento, que encontrou o seu mestre. O registro feito pelo apóstolo João nos faz refletir sobre a imensa capacidade de ensinar, revelada por Jesus. Jesus não só esclareceu as dúvidas imediatas do doutor da lei, como estende o ensinamento para ângulos jamais imaginados pelo indagador. Não enfoca apenas a ideia reencarnacionista, mas de forma sutil são apontadas elucidações sobre a natureza do espírito, a formação do corpo físico, origem, existência e sobrevivência do espírito. Na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Muito bem, Adilson, bem explicado. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. Lecionando em universidades renomadas no hemisfério norte, reconhecido filósofo e professor, relatou em palestra pública um episódio que se repete ao longo de sua carreira acadêmica. Todos os anos, lá pelo meio do curso, é procurado por alguns de seus alunos que informam que irão dedicar um ano sabático para seu autodescobrimento. Mencionam, invariavelmente, que planejam ir a lugares com suposta aura de espiritualidade, como Machu Picchu, Índia ou Tibete, e gostariam de saber a opinião do eminente professor. Sua intrigante resposta aponta que acredita ser uma boa ideia que eles busquem esses ou outros lugares. No entanto, frisa, de forma enfática, que o eu maior não é algo que se encontra em um lugar qualquer. Ele está em cada um, e sua construção exige atitude e tomada de decisões, nem sempre fáceis, mas necessárias. A filosofia e as religiões em todos os tempos estão repletas de observações a respeito do autodescobrimento e do aperfeiçoamento desse eu maior, que é o espírito imortal que somos. Espírito que existe antes de nascermos e sobrevive à morte do corpo físico, guardando em si as experiências vividas e os progressos feitos. Nos evangelhos, colhemos a recomendação de Jesus para que façamos brilhar a nossa luz. Ou seja, iluminemos o germen divino presente em nós. Isso sugere nos desvendarmos de dentro para fora, pois Jesus também afirmou: o reino de Deus está dentro de vós. Na filosofia, uma das mais notáveis máximas que conhecemos é aquela que estava presente no templo de Delfos, dedicado ao deus Apolo na Grécia do século IV a.C. Conhece-te a ti mesmo. Sinaliza, portanto, que vive em nós uma essência superior que precisa ser entendida com profundidade. Uma essência muito maior do que a nossa atual personalidade, com a qual nos manifestamos nos diferentes papéis na existência corpórea e que ainda não representa todo o potencial do nosso espírito. Para evoluirmos, nos é exigida uma maior compreensão da vida e de nós mesmos, em contínuo esforço de aperfeiçoamento. Assim, diferentemente do que pensam os alunos do professor, os lugares que visitamos e até mesmo o local em que vivemos não proporcionam nosso autoencontro. Podem sim nos propiciar questionamentos íntimos, mas nosso aprimoramento
depende das atitudes que tomamos na vida de relação. Para isso, podemos nos servir de instrumentos saudáveis ao nosso dispor, como a filosofia, a cultura, a arte, a ciência ou a religião. Conhecer-se é tarefa inadiável na nossa existência. É desnudar a gema do ser íntimo, como o lapidário faz com a pedra preciosa, para que brilhe com todo o esplendor. Um modo prático de fazê-lo é analisar, ao final de cada dia, os nossos atos, submetendo-os ao exame da consciência para poder identificar as nossas falhas a fim de corrigi-las. Somente assim, conhecendo-nos e esforçando-nos por domar os maus hábitos, heranças ancestrais do nosso processo evolutivo, moldaremos nosso espírito, permitindo que expresse seu intenso brilho. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Queridos e amados irmãos em Cristo, o bem que faças hoje é água limpa a lavar os efeitos negativos dos teus enganos. A experiência é mestra e o tempo é amigo. Ontem, talvez, a ignorância te impedisse de avançar para a paz, envolvendo-te nas sombras. Hoje, porém, é um novo dia e o sol da esperança brilha no horizonte de tua vida, convidando-te ao progresso. Portanto, meus amados e queridos irmãos, façamos o bem sempre que possível. Ao fazê-lo, estamos acertando algumas arestas do passado e nos trazendo, acima de tudo, paz interior. Pensemos nisso. Que Deus nos abençoe. Muita paz a todos. Meu querido irmão Adilson, suas despedidas. Te agradeço, Pedrosa, a oportunidade de participar do programa de hoje junto com você. Estaremos dispostos a outras oportunidades com a permissão do Mestre Jesus. Obrigado a todos pela companhia, tenham todos uma boa noite e que Jesus nos abençoe. Boa noite para você, Adilson. Muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil e do exterior, nossos irmãos da Zona Norte e de Juiz de Fora que nos acompanham com a rádio local 87,9 Rádio Clube FM. Continue ligados ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo está no ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar.